Bom dia. Sofonias 1. Livro de Sofonias, capítulo 1. Eis a palavra de Deus que veio a Sofonias, filho de Cuxi, cujo nome significa Deus protege. É neto de Gedália, bisneto de Amarias e trisneto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Tornarei a destruir tudo o que sustenta sobre a face da terra, palavra profética do Senhor. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroço. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, aqueles que vão para o alto dos terraços a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando em nome de Deus, o Senhor, e também por Moloque, grande rei. Os que deixam de seguir o Senhor e não buscam nem o consultam. Cala-te, pois, diante de Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes, os filhos dos reis e todos que estão vestidos com roupas estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos que seguem a tradição de pular a soleira da porta dos templos dos seus ídolos e que enchem a casa de seus deuses com violência e engano. E assevera Deus: naquele grande dia se ouvirá uma voz de clamor junto ao portão dos peixes, pranto e lamento em todo o novo distrito, estrondo assustadores nas colinas. Ó moradores de Mactes, lugar onde se faz argamassa, chorai porque todo o povo de Canaã está arrasado. Todos que usam a prata para comprar serão exterminados. Naquela época vasculharei Jerusalém com lanterna e castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho e azedo, isto é, que são complacentes com o pecado e que alegam em seus corações. Ora, o Senhor não intervém, ele não faz o bem nem o mal. Por isso a riqueza deles será saqueada, suas casas destruídas. Se esforçarão na tentativa de construir novas casas, porém nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas não beberão do vinho. Diante do pecado que predominava em Israel e em Judá, Deus usou inúmeros profetas para avisar sobre a destruição. Deus usou exatamente para que esse povo, talvez, se eles se arrependessem e abandonassem os pecados. Mas eles não abandonaram. Aquele povo que Deus tinha tirado do Egito, cuidado dele ao longo dos anos, protegendo, abençoando, esse povo não respeitava o Senhor e vivia em total desobediência. Eles adoravam imagens que sabia que Deus não permitia, buscaram outros deuses, os Baal, os Moloque, os Balaíns e tudo mais. Eles acreditavam que Deus não faria mal a eles, não fariam bem, não fariam mal, deixaria. Mas Deus assevera, falou: não, vai vir o castigo. E o castigo veio. Nós conhecemos a história, nós lemos sobre a história de Israel, sobre a história de Judá, e nós vimos que o castigo veio. Tudo ali foi destruído, inclusive o templo do Senhor, que Deus falou: não, vai ser destruído inclusive o templo. E foi. Agora nós
que hoje temos experiências, porque nós temos a Bíblia, nós temos testemunhos, nós temos a Bíblia, que nos relata, nos mostra tudo, como é o poder do Senhor, como é a ação de Deus. Mas mesmo assim nós teimamos em desobedecer. Nós teimamos em fazer a nossa vontade. É claro que o castigo virá. Eu não consigo entender absolutamente, quanto mais eu medito na palavra, mais eu não consigo entender a maneira dos católicos agirem. Porque, segundo eles, o livro deles é o nosso, é a Bíblia. Não existe diferença, a única diferença é que existem alguns livros a mais. São os considerados livros apócrifos. Mas fora isto, é a mesma coisa. E na Bíblia deles está ali o tempo todo condenando as imagens, a adoração a outras imagens. Proibindo a adoração a outros deuses. Mas eles pregam isso, eles ensinam a isso. Ficam adorando a Aparecida, a Lourdes, a Antônia, a João, a tantos santos. Será que acha que Deus vai permitir? Eu vejo muitas pessoas falar, não, estou na religião católica, eu adoro mesmo, eu adoro a santa essa, santo aquela. Deus tem me ajudado, tem prosperado. Coitados, coitadas. Não sabe para onde está indo. Não sabe que estão no lugar escorregadio, como a Bíblia fala. E quando menos esperam, vão cair. Porque estão indo frontalmente contra a palavra de Deus. Por mais que eles citem o nome do Senhor, Deus não vai ouvir. Deus não vai atender as orações deles. Temos que aprender a viver em obediência ao Senhor. Nós temos que aprender a amar o Senhor. E a única maneira de amá-lo é praticando a tua palavra. Deus avisa, falou, olha, o castigo vem. E da mesma forma nós estamos avisando sempre a gente, o castigo vai vir. A destruição vai vir, o sofrimento vai vir. Por isso arrependam-se. As pessoas não querem se arrepender. E vão pagar. Eis que é o grande dia de Deus, o Senhor breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouvi com atenção. O dia de Deus será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o chofar, a trombeta irá gritar, os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então afligirei sobremaneira a humanidade, e os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e as suas entranhas como esterco. E naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-lo da ira de Deus. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e inexorável a todos que vivem sobre a face da terra. O Senhor está voltando, nós temos falado isso. Só que a maioria das pessoas pensa, eu vejo o crente falar, não, Deus está voltando. Um dia de alegria, glória a Deus, aleluia. Mas o dia do Senhor não é dia de alegria, não. É dia de tristeza, dia de separação, é dia de dor, é dia de punição, dia de castigo, dia de juízo. Muitos que nós achamos que não são pessoas salvas, nós vamos ver serem destruídos. A única maneira de nós evitarmos o castigo iminente, é nos curvarmos ao Senhor, nos voltarmos para Ele, praticarmos a sua palavra, que caso contrário, nós iremos padecer naquele grande dia. Sofonias capítulo 2. Reúne-te, examina-te, ó nação sem sentimento de justiça e honestidade.
antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo de Deus, o Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados nos dias da ira do Senhor. A única coisa que nós temos que fazer é buscar mais o Senhor, buscar viver a sua palavra, buscar viver o seu evangelho, buscar vivermos a sua vontade. Talvez assim nós sejamos salvos, que caso contrário vamos ser destruídos. Se nós vivermos de acordo com a nossa vontade, nosso entendimento, nós vamos ser destruídos. Mas ainda está tempo de nós nos arrependermos, nós voltarmos a Ele, nos santificarmos. Gaza será abandonada e Ascalon ficará devastada. Ao meio-dia Asdod será banida e Ecrom será desraigada. Ai dos habitantes do litoral da nação dos Queretitas, a palavra do Senhor está contra vossas atitudes, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei sem que reste nem sequer um habitante. Toda essa terra junto ao mar, onde habitam os queretistas, se transformará em pastagens, com cabana para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimente ali ao pôr do sol. Se deitarão nas casas de Ascalon, pois Deus, o seu Deus, zelará por eles e restaurará o seu destino, trazendo de volta do cativeiro. Tudo isso que está falando aqui, nós vimos depois que aconteceu. Houve a destruição total em Israel, em Judá. O povo foi para o cativeiro, muitos morreram de fome, muitos morreram com doenças infecciosas, outros morreram na violência, na guerra ali, a espada. Os que foram para o cativeiro, passados 70 anos, voltaram. Deus falou, vou enviar, mas eu os trarei de volta. E ele trouxe. A palavra de Deus se cumpriu. Quando Deus fala, acontece. Às vezes Deus já determinou que vai nos punir, nós vamos receber uma punição por causa da nossa desobediência. Então, certeza ela acontecerá. Mas Deus também fala, olha, depois eu vou dar o refrigério. Então não tenha dúvida que o refrigério virá. Eis que os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas que insultaram meu povo e levantaram ameaças perversas contra o seu território chegaram aos meus ouvidos. Por esse motivo, afirma Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tão certo como eu vivo, Moabe ficará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, uma região inteira tomada pelas ervas daninhas e imensos poços de sal, uma desolação perpétua. E então o remanescente do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação possuirão a terra deles. Portanto, é assim que eles ganharão como recompensa por sua arrogância, pois ofenderam e menosprezaram o povo do Senhor dos Exércitos. Deus será implacável e violento contra eles, quando arrasar todos os deuses cultuados sobre a face da terra. Então todos os povos, cada um no seu próprio país e cultura, adorarão a Deus, ao Senhor a Deus. Os etíopes vos também sereis aniquilados ao fio da minha espada de juízo. Deus estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando a grande Nínive absolutamente ruínas, tão seca e árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e diversos tipos de animais silvestres. Até coruja do deserto e os corvos se empoleirarão no topo das suas colunas. Gritos ecoarão pela janela fora. Haverá montes de entulho nas estradas e as vigas de cedro ficarão todas expostas. Esta, pois, é a cidade que rejubilava-se, que vivia despreocupada em plena segurança e considerava consigo mesmo, eu sou o que há de melhor, e além de mim não há mais ninguém. Ai, só lhe restou dor e destroço, transformou-se numa grande toca de animais selvagens. Todos aqueles que passam por ela sacodem as mãos e assobiam em sinal de assombro e escárnio. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, achamos que nós temos alguma coisa, que nós podemos alguma coisa,
Ah não, porque eu tenho um bom patrimônio, não vai acabar. Eu tenho dinheiro que não tem condição de acabar rápido. Eu tenho um emprego de muitos anos. Eu tenho uma boa saúde. Ah, eu tenho isso, eu tenho poder político, eu tenho poder econômico, eu tenho poder financeiro. Eu tenho autoridade, isso não vale nada. Quando Deus sopra, desaparece tudo. Ah, as pessoas se engrandecem. Eu tenho uma família, um casamento de anos, todos me amam, vivemos em concordância. Ah, eu estou firme no Senhor, nada me derruba. A palavra de Deus diz da seguinte forma: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então nós não somos nada. A hora que o Senhor diz, falou, acabou, acabou. Nós temos que aprender a sermos humildes, dependentes do Senhor. Tudo que vem às nossas mãos é para nós usarmos, usufruirmos e abençoarmos as outras pessoas. Ah, Deus não nos dá condição só para mim guardar as coisas para mim, não. É para mim usar e usar em prol do meu semelhante, ajudar, socorrer a quem precisa. Então, saber que Deus, Ele é o Senhor. Ele dá, ao mesmo tempo Ele tira. Ele levanta, Ele exalta, mas também derruba, Ele joga por terra. Vamos ser dependentes dEle, vamos fazer a vontade dEle. Caso contrário, o castigo virá. Sofonias, capítulo 3. Ai da filha cidade rebelde, imoral, obscena e opressora. Não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção. Não confia em Deus o Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Entre o próprio povo da nação, os seus líderes são leões violentos, que rugem o tempo todo. Seus juízes são lobos vespertinos, que tudo devoram e nada deixa para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens ardilosos e traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o sagrado e violentam a lei. No meio dessa cidade está Deus, o Senhor, que é justo e jamais comete um ato maldoso. A cada manhã ele ministra o seu direito e retidão, dia após dia, sem nunca falhar. Mas o injusto não se envergonha nem se arrepende da sua injustiça. Eis que exterminarei nações, todas suas fortalezas estão arrasadas. Deixei desertas suas ruas, suas cidades estão completamente arruinadas. Nenhuma só pessoa sobreviveu. Ninguém. Então eu mesmo declarei a cidade: com certeza agora me dedicarás tua reverente obediência, pois deste modo a destruição não chegaria à tua habitação, nem cairia sobre ela todos os meus castigos. No entanto, eles ainda estavam ávidos por praticar todo tipo de malignidade. Sendo assim, esperai por mim, adverte Deus, no dia em que eu me levantar para expressar o meu testemunho de acusação. Porquanto decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar minha ira sobre eles. Todo o furor da minha indignação. E então o mundo todo será consumido pelo fogo do meu zelo e da minha ira. Assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Deus e o sirva espontaneamente com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Naquele dia não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em o nome do Senhor Deus. Portanto, o remanescente de Israel não mais praticará malignidade, nem injustiça. Não faltará com a verdade, nem se encontrará na boca dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Canta, pois, alegremente, ó filha, cidade de Sião.
Rejubila, ó Israel, vencer com Deus. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Eis que Deus anulou a sentença de execução que havia contra ti e fez retroceder os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Assim, Deus nos chama o tempo todo ao arrependimento. Não importa o pecado, o erro que nós estamos. Mas se nos arrependermos, nós abandonarmos o erro, nós abandonarmos os pecados e voltarmos para o Senhor, aquela sentença que Ele tinha contra nós, Ele deixará de aplicar. A punição que nos estava reservada, nós não mais a receberemos. Não receberemos mais a correção, porque nos arrependemos, porque nós ouvimos a voz dele. O tempo todo ele está nos chamando para arrependimento. Abandonar a idolatria, abandonar a mentira, abandonar o pecado, abandonar a desonestidade, abandonar tudo que não presta e voltar para ele. Assim nós evitaremos o castigo. Evitaremos o castigo imediato, como também o castigo eterno, que é a morte e o sofrimento eterno. O Senhor nos chama o tempo todo, nos manda convertermos, para que tenhamos vida. Se nós escolhermos a morte, o Senhor não pode fazer nada. O Senhor não tem condição de nos dar vida, se nós escolhemos com as nossas próprias mãos, nossas opiniões, a morte. Então ainda está tempo. Vamos mudar nossas atitudes. Vamos mudar o nosso comportamento. Vamos mudar os nossos pensamentos. Vamos ser discípulos de Jesus. Vamos ser cristãos verdadeiros. Não é só religiosos, não. Vamos ser cristãos verdadeiros. Adorar somente a Ele. Somente Ele é Deus. E abandonar qualquer idolatria. Abandonar tudo que não presta. Crer no Senhor, que Ele nos garante a paz, que nos garante a vitória, que nos garante o sossego. É isso que nós temos que fazer. Naquele dia se assegurará Jerusalém, não temas, ó Sião, não deixe as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. Deus, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época, atuarei severamente contra todos que te oprimem, salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos, farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra onde forem envergonhados. Então, naquele tempo, vos reunirei, naqueles dias, eu mesmo vos trarei de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra. Quando, enfim, eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta diante dos teus próprios olhos, garante Deus, o Senhor. É uma promessa de Deus. Assim como ele prometeu a Israel, prometeu a Judá, falou, olha, se vocês se arrependerem, eu trago vocês de volta. O povo foi para o cativeiro, Deus os trouxe de volta. Da mesma forma ele fala para nós abandonarmos o pecado. Se nós abandonarmos o erro, abandonarmos a rebelião contra a palavra dele, tudo que não presta, ele nos trará de volta. Nós temos que nos arrepender. Sem arrependimento não existe cura. A cura do Senhor se baseia no arrependimento. Sem santificação ninguém verá a Deus. Vamos nos santificar, vamos entregar nossas vidas realmente para o Senhor, vamos viver realmente o Evangelho do Senhor, porque caso contrário, nós iremos padecer por toda a eternidade. O Senhor sempre avisa, fala, olha, vai vir a destruição. Ele avisa não por maldade, ele avisa para que nós possamos entender, compreender o que está para suceder, o que está para correr e possamos nos arrepender, abandonar o mau caminho.
Porque se não abandonar, nós vamos sofrer. Durante anos ele avisou Israel, avisou Judá. Eles não creram. Eles não acreditaram. Aí sofreram as consequências. Então é melhor nós obedecermos agora, que caso contrário, iremos padecer também. O livro de Sofonias é um livro só de 3 capítulos, pequeno, nós lemos, concluímos. Amanhã nós vamos estar iniciando o livro de Ageu, também é um livro pequeno, um livro creio que é 3 capítulos também. 2 capítulos somente, o livro de Ageu. E depois, então, entramos em Zacarias. Zacarias é um pouco maior, é com 14 capítulos, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, qualquer dúvida que nós temos, qualquer coisa que nós não sabemos, nós buscamos resposta na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Aqui nós esclarecemos tudo. Por isso, todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.